A questão número 12 é um outro tipo de questão que pede, na verdade não pede um ângulo, pede a soma de dois ângulos. E que você não consegue determinar esses ângulos individualmente. Você só vai conseguir determinar a soma deles. Ele quer a soma desse ângulo aqui com esse ângulo aqui. E ele falou o seguinte: os triângulos ABC e ABD da figura são isósceles. Olha aqui, ABC e ABD, com AB igual a AC igual a BD. Então vamos marcar aqui esses segmentos iguais. AB é igual a AC, que é igual a BD. Então vai ficar bem fazer uma figura maior, né? Vamos fazer. Então tá aqui a figura, temos essas duas medidas aqui iguais e também iguais a essa aqui, certo? Então temos aqui um triângulo isósceles e aqui outro triângulo isósceles. Ele quer que você calcule a soma desses dois ângulos, o C mais D. Olha só, triângulo isósceles, problema de ângulo é tranquilo. Você chama um ângulo de X e sai calculando os outros. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse ângulo aqui de X. Então, dá para calcular outros ângulos dessa figura aqui em função de X, até chegar nesse. Quando chegar nesse, a gente calcula essa soma. Então, o que que a gente tem aqui? Já que esse triângulo é isósceles, aqui é ângulo X, aqui vai ser ângulo X também. Vamos marcar aqui esse ângulo todo valendo X. O ângulo BAD. Certo? Agora, observe o seguinte. Já que esses lados são perpendiculares, vamos ter que usar essa informação. Se você não usar essa informação, você não chega na solução. Normalmente, né? Normalmente é para você utilizar a informação dada pelo problema. Então, já que esse ângulo aqui é 90 graus, nós podemos, sabendo que aqui é X, podemos calcular esse outro ângulo aqui, ó, que é o complemento de X. Nesse triângulo retângulo, né? Aqui são os ângulos agudos, X, e esse aqui é 90 menos X. O que mais? A gente pode agora calcular esse outro ângulo aqui. Porque sabendo esse outro ângulo, a gente calcula os outros ângulos desse triângulo isósceles. Quanto é que vai valer esse ângulo? Ele vai valer tudo isso que é X. E aí a gente subtrai esse pedacinho, que é 90 menos X. Então isso aqui vai ficar quanto? 2x menos 90. 2x menos 90 é esse ângulo que está marcado em azul aqui. 2x menos 90. Então agora olha para o triângulo isósceles ABC. Nós sabemos o ângulo do vértice. Sabendo o ângulo do vértice, nós podemos calcular os ângulos da base aqui. Quanto que vale cada ângulo da base? Já que a soma tem que dar 180 e aqui são ângulos iguais, para achar esse ângulo, o ângulo C, ele vai ser quanto? Você pega 180, aí você vai abater esse ângulo do vértice aqui, que é 2x menos 90, e aí pega a metade, metade para cada lado. Isso vai ser o valor do ângulo C. Então, repito, 180 graus menos esse pedaço aqui, que a gente calculou como sendo 2x menos 90, e aí pega a metade. Isso vai dar quanto? Ó, 180, aqui vai ficar mais 90, 180 mais 90 é 270. E aqui vai ficar menos 2x. Tem que pegar a metade disso, né? Então, quanto é que vai dar esse ângulo aqui? 270 sobre 2, que é 135, menos x. Então, olha só, esse ângulo vale 135 menos x. O problema quer que você calcule a soma desses dois ângulos, né? Esse ângulo e esse. Então, quanto é que vai dar a soma deles? X somado com 135 menos x. O x vai cortar, isso vai ficar 135 graus. Então, qualquer que fosse o valor de x nessa figura, ele ia cortar e ia dar 135 graus do mesmo jeito. Então, 135 graus. Cadê a resposta?
Aqui, 135 graus. Resposta correta, letra D. A questão número 13 parece aqueles problemas de paralelas cortadas por uma transversal, mas na verdade não. É um problema de ângulos de triângulos. Calculando o valor de x na figura abaixo, encontramos aqui, ele quer esse ângulo aqui, esse ângulo x. Olha só, para encontrar esse ângulo x, o ângulo x está aqui nesse triângulo de cima, né? Ó, nós temos aqui nesse triângulo de cima um ângulo x, um ângulo externo de 160 graus. Então você pode usar aqui que o ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Mas para isso você tinha que descobrir esse ângulo aqui, quanto é que vale. Que é igual a esse. Ele está nesse triangulinho aqui de baixo, tão minúsculo, né? Vamos fazer maior esse triângulo, ó. Esse triângulo de baixo, ele tem isso aqui. Essa reta, essa aqui. E aqui tem um ângulo de 40 graus. Tem essa outra reta aqui. E aqui um ângulo de 120 graus. Eu quero calcular esse ângulo. Por quê? Porque esse ângulo é igual a esse aqui de cima. Ângulos opostos pelo vértice. E sabendo esse ângulo, eu venho aqui para esse triângulo de cima e acabo de calcular. Então, o que a gente usa aqui para calcular isso rapidamente? Ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Vamos chamar esse ângulo aqui de y. Vai ficar assim, 120 graus é igual a 40 mais y. Então, quanto é que vai dar o y? 80 graus. 80 graus. Então, esse ângulo aqui de cima é 80 graus. Então, agora, trabalhando nesse triângulo de cima, vamos fazer a figura maior aqui. Esse triângulo de cima é assim. Tem aqui o x, tem aqui um ângulo que a gente calculou que é 80, e tem aqui um ângulo externo de 160 graus. Então, vamos usar que o ângulo externo é igual à soma dos internos não adjacentes. Vai ficar 160 é igual a 80 mais x. Então, o x vale 80 graus. 80 graus, né? Ficou aqui 80, 80. Quer dizer, esse triângulo aqui, ele é isósceles. Ângulos iguais a 80 graus, então são dois lados iguais aqui. Só que é só uma observação, né? Na verdade, não precisava ver isso para resolver o problema. Bastaria pensar aqui nessa questão do ângulo externo. Então, o x é 80 graus. E 80 graus, olha aqui, resposta correta, letra D. Aqui a questão número 14, tem aqui uma figurinha com 6 ângulos desconhecidos, hein? E isso aqui é uma linha reta, ó, ABC. Claro, ele tem que falar isso. Não pode fazer a figura e você ficar achando que isso é uma linha reta. Tem que ser dito, ó. Na figura, os pontos A, B e C estão alinhados. Beleza, então isso aqui realmente é uma linha reta. Ou seja, isso aqui é um ângulo raso. Se ele não dissesse isso, você não tinha como resolver a questão. Essa figura podia estar assim, né, quebrada. Certo, então, os pontos A, B e C estão alinhados. Qual é a soma dos ângulos marcados em cinza? Então, tem 6 ângulos aqui marcados em cinza. O ângulo A, o ângulo, vamos chamar de B, C, D, E e F. Tem 6 ângulos aí, né? A gente tem que calcular essa soma. A mais B, mais C, mais D, mais E, mais F. E aí nós vamos calcular isso trabalhando com esses ângulos aqui, ó. Esse anglinho aqui, que eu vou marcar em rosa, quanto que ele vale? Esse ângulo que está em rosa, ele está num triângulo que tem como outros 2 ângulos os ângulos A e B. Então, quanto é que vale esse primeiro ângulo que está em rosa aqui, que eu não vou dar nome para ele, tá? Ele vale 180 menos A menos B. Isso aqui é o ângulo que está marcado em rosa. Eu vou sublinhar aqui, tá? Certo.
E esse outro ângulo aqui, que eu vou marcar em azul, quanto é que ele vale? Aí você tira ele desse triângulo do meio. Ele tem os outros dois ângulos, C e D. Então, esse ângulo que está em azul, ele vale 180 menos C menos D. 180 menos C menos D. É esse que está em azul. E esse último aqui, vou colocar em amarelo. Quanto que ele vale? Ele vale desse triângulo aqui da direita, ó, ele vale 180 menos E menos F. Então, 180 menos E menos F. A soma desses três ângulos tem que dar quanto? Tem que dar 180 graus. Porque isso aqui é um ângulo raso, né? Esses pontos estão alinhados. E quanto é que dá essa soma? Vai dar 3 vezes 180, que dá 540. Que mais? Eu estou ainda subtraindo isso tudo aqui, ó, A, B, C, D, E e F. Então, 540 menos essa soma. Vou chamar de S. Então, 540 menos S. O S é a soma A mais B mais C mais D mais E mais F, que o problema pediu. Estou chamando de F. Então, essa soma aqui, que é 540 menos S, é igual a 180, que é um ângulo raso aqui, né? Nós somamos esses três ângulos. Então, daqui você tira o valor de S. Quanto que vai dar o S? Joga o 180 para cá, joga o S para lá, vai ficar S igual a 360 graus. Pronto. Esse é o valor dessa soma de ângulos aí, 360 graus. E 360 graus está aqui, ó. Resposta correta, letra D.